torcer para o Vasco. Tá? Então eu quero fazer um recorte além das 4 linhas, além do futebol, e sim da história e da importância social do Clube de Regatas Vasco da Gama. O clube foi fundado em 21 de agosto de 1898 e levou o nome de Vasco da Gama porque naquele ano estava celebrando o 4º centenário do descobrimento do caminho marítimo para as Índias. E os fundadores, então, deram o nome de Vasco da Gama ao clube. Ele foi fundado na Rua da Saúde 293. O nome dessa rua mudou. Hoje é a Rua Sacadura Cabral 345. O imóvel existe até hoje. Aqui é um recorte, tá, para vocês. A ideia não é que vocês leiam. É apenas para mostrar que existe um documento, tá, histórico mesmo. Isso aqui é um recorte da coluna do jornalista Mário Filho, que é aquele mesmo, no Globo Esportivo. Essa coluna, ela traz um depoimento de um dos fundadores do Vasco, explicando como foi escolhida as cores do clube. Tá? Inicialmente a ideia era que o clube retratasse as velas das caravelas, então seria totalmente branco com a cruz. Surgiu uma outra ideia de botar azul e branco, devido à cor do mar. Porém, por questão financeira mesmo, que o custo de lavanderia seria muito alto com o uniforme todo branco, decidiu-se usar o preto como cor principal do Vasco. E aí, eu vou começar a desmistificar algumas coisas sobre o clube que entraram na cultura popular e que a gente começou a usar sem ter muito conhecimento do tema, tá? Aqui eu botei 3 cruzes para vocês. A gente chama a cruz que o Vasco usa hoje nos uniformes e nas bandeiras como cruz de Malta. Mas a cruz que é usada é a cruz pátria. A cruz de Malta, ela é bem diferente da que é usada hoje em dia, tá? Inicialmente, o clube usou a cruz, o nome completo é da Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Tá? Só que sem essa parte branca no meio, essa cruz grega. Então, a cruz que foi usada inicialmente foi a cruz da Ordem dos Cavaleiros de Cristo encarnada, ou seja, sem a parte branca, toda vermelha, de carne, né? Encarnada. Então, por que a gente passou a usar a pátria e por que a gente chama de cruz de Malta? A cruz de Cristo encarnada, ela não foi usada com a parte branca, por quê? Na época da fundação, o que se tinha de referência, de imagem das grandes navegações, eram aquarelas, pinturas. O maior aquarelista português da época era o Roque Gameiro, que ele fez 2 telas. Uma da partida de Vasco da Gama de Portugal e uma da chegada em Calicut. Em ambas as telas, essa aqui é uma delas, ele retrata nas velas a cruz encarnada, sem a parte branca dentro. Então os fundadores usaram também sem a parte branca. Tá? Mas por que chama de cruz de Malta, se o nome está errado? Tem um livro, né, e aqui eu fiz esse recorte, também a ideia não é que vocês leiam, apenas para citar um documento histórico, um livro de 1863, ou seja, anterior à fundação do clube, com capítulo e página e com citação de que na época todas as cruzes que eram derivadas das ordens de cavaleiros sediadas em Portugal, elas eram chamadas de Cruz de Malta. Então, fora de Portugal, né? Em Portugal, por ser enraizada a cultura, essa diferenciação, em Portugal todas as cruzes eram de Malta. E essa citação, como ele bota na imagem 71, né, que eu até fiz o recorte do livro aqui, ele chama essa cruz de Malta. Então, essa cultura veio, por tradição oral, a ser chamada também de Cruz de Malta. Tá? Uma outra coisa também que é muito falada pela cultura oral é com relação à faixa diagonal do Vasco. Se tem muita ideia de que o uniforme com a faixa diagonal foi uma cópia do River Plate da Argentina. Tá? Isso não é uma verdade. Essa foto demonstra aqui alguns remadores, tá, do Vasco. Então, desde a sua fundação em 1898, o remo do Vasco sempre usou a faixa transversal. Essa foto ela é de 1900, aqui na Enseada de Botafogo, durante o campeonato de remo. O Clube River Plate da Argentina, o Clube Atlético River Plate, foi fundado em 1901. Então, isso é uma prova. Essa foto, ela pertence ao acervo do Museu Nacional. Então, é uma foto que foi dado devido teor histórico a ela. Ela é real, tá? Então, comprova que o Vasco foi pioneiro também no uso dos uniformes. Uma explicação rápida da simbologia e das cores da bandeira e do escudo do Vasco e da própria camisa, tá? O preto, ele representa o desconhecido dos mares, os medos que se tinham na época.
faixa branca representa a viagem vitoriosa de Vasco da Gama. E também a luz que ele deu sobre aquele caminho, que a partir dali começou a ser navegável, digamos assim. A cruz representa a inabalável fé cristã. E aqui, um adendo, o Vasco é um clube católico, ele não é um clube laico. Desde a sua fundação ele é um clube católico. E as estrelas, sim, já representam as glórias esportivas. E aí uma outra curiosidade, entre as estrelas tem o clube fundado em 1898, em 1904, ele já teve um presidente não branco eleito democraticamente dentro do clube. Foi o primeiro presidente mulato que se tem história, tá? Em 1923, o Vasco foi campeão carioca já da primeira divisão. A primeira divisão carioca na época se chamava Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. Tá? E aí, em 1924, os grandes clubes da Zona Sul, né, que já eram mais antigos, e aí cabe um outro adendo aqui, que o futebol à época era um esporte de elite. E o Vasco tinha 12 atletas que eram negros, pobres e analfabetos. Isso irritava um pouco a elite da época, um clube com esses atletas ser campeão estadual. E eles começaram a criar algumas barreiras para que o Vasco excluísse esses jogadores. A primeira barreira que foi criada na época foi de todos os atletas terem que assinar a súmula. Como o Vasco tinha atletas analfabetos, seria suficiente. O Vasco, na época, contratou professores para alfabetizar os seus jogadores e a partir daí eles assinaram a súmula. E essa barreira foi transposta. Tá? Posteriormente, os clubes já não tinham muito o que fazer, eles criaram uma nova liga, que foi a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. E aí eles fizeram um novo estatuto. Dentro desse estatuto, eles teriam que fazer uma averiguação sobre as profissões dos atletas, porque ele não poderia jogar. Além disso, o clube deveria ter um estádio adequado para mandar seus jogos. E o Vasco não tinha nenhum dos dois, né? E aí, o clube redigiu, dentro do seu conselho deliberativo, com a assinatura do seu presidente da época, a resposta histórica. Sempre que vocês ouvirem esse termo, relembrem de uma carta que foi escrita do presidente do Vasco, endereçada ao presidente da AMEA na época. Aqui também a ideia não é que vocês leiam, apenas um recorte. A carta basicamente dizia o seguinte, que o Vasco não se sentia confortável em ter que excluir aqueles 12 atletas negros, pobres, brasileiros, que com tanta galhardia defendiam as cores do clube e que trouxeram glórias como o Campeonato Carioca de 1923. E que se isso fosse um fator preponderante para participar da AMEA, o Vasco abria a mão de participar daquela liga para manter aqueles jogadores consigo. Essa resposta trouxe uma popularidade muito grande ao Vasco na época. Tanto que em 1925 o Vasco foi aceito a participar da AMEA, mesmo sem ter um campo para jogo. Nesse meio tempo, paralelo, a torcida do Vasco começou a juntar dinheiro para fazer o seu próprio campo. E aí nasce um outro grande orgulho de todo vascaíno, o Estádio de São Januário. O Estádio de São Januário foi construído exclusivamente com o dinheiro, o suor e a paixão dos seus torcedores. Não teve nenhum apoio externo, de governo ou de empresa. O estádio, ele não se chama São Januário, ele se chama Estádio Vasco da Gama, tá? Por que São Januário? Porque é uma rua que dá acesso ao complexo, se chama São Januário. Assim como o Maracanã. O estádio jornalista Mário Filho, que é aquele lá da reportagem, se chama Maracanã devido à Avenida Maracanã. Tá? Para vocês terem uma ideia da grandiosidade, até 1930 ele foi o maior estádio da América do Sul, até a inauguração do centenário de Montevidéu. Até 1940 foi o maior do Brasil, até a inauguração do Pacaembu em São Paulo. E até 1950 foi o maior do Rio de Janeiro, até o Maracanã. Algumas curiosidades rápidas. A fachada de São Januário é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Getúlio Vargas fez diversos discursos na Tribuna de Honra de São Januário, inclusive a promulgação da consolidação das leis trabalhistas, que estão em vigência até hoje. Sediou também um desfile das escolas de samba em 1945, que a Portela foi campeã. É um dos poucos clubes no mundo que tem uma igreja católica dentro do estádio, que é a Igreja de Nossa Senhora das Vitórias, e também tem um colégio estadual dentro do complexo de São Januário. E o curioso desse colégio é porque o período letivo dele é adequado ao dos atletas. Então o Vasco tem, desde a sua fundação, a ideia de formar não só atletas, mas também cidadãos. Então o atleta, ele sai atleta de futebol, ou caso não seja o destino dele, ele já sai formado para buscar uma outra profissão externamente.
Então a ideia aqui dessa palestra foi mostrar para vocês por que eu amo o Vasco da Gama, por que eu sigo o Vasco da Gama. E a ideia não era convencer vocês de que é a história mais bonita do futebol, mas para que vocês, a cada jogo do Vasco, olhem para a arquibancada e vejam que ali tem pessoas que não estão ali só pela bola, mas por tudo que a Cruz de Malta representa. Muito obrigado.